Saudações, habitantes do mundo dos 12. O vídeo hoje é um tutorial do calabouço Trono de Sangue, e a chefe desse calabouço é a Guerra. A Guerra começa o combate no estado invulnerável e também no estado irremovível, ou seja, não é possível movê-la de forma alguma. O estado irremovível será mantido por toda a luta. No estado invulnerável, a Guerra é bem inofensiva. Ela tem apenas 2 feitiços, sendo um deles apenas no corpo a corpo, e só causa danos de terra, bem basicão, e o outro é um feitiço de fogo com área de círculo de 2 células e alcance 1/6. Nada demais também, é apenas um feitiço em área. Ela tem resistências à retirada de PA e PM muito baixas, então é fácil mantê-la controlada ou até mesmo inutilizada, tanto através de redução de PA quanto de PM. A boa notícia é que o estado invulnerável dela é muito simples de remover. Basta derrotar todos os outros inimigos presentes. É quase que o famoso ganhe a luta para vencer a luta. Depois de explicar as mecânicas e as dificuldades relacionadas à guerra, eu vou explicar mais a fundo sobre os outros monstros, ok? Bom, uma vez que você derrota todos os súditos da guerra, ela monta em seu paparogue de guerra. Perde sua invulnerabilidade, mas ganha um novo leque completo de feitiços. Agora sim ela se torna uma inimiga formidável. Ela mantém os seus 2 feitiços que ela tinha na fase invulnerável, porém com efeitos diferentes. O golpe que era em área de fogo, agora se torna roubo de vida de fogo e também aplica um veneno. O outro golpe que era de terra no corpo a corpo também vira roubo de vida de fogo junto com o veneno de fogo. Mas até aí tudo ok, apenas alguns feitiços de dano que você nem precisa memorizar ou analisar demais. Seu feitiço mais perigoso e memorável é o feitiço Bravura. Esse feitiço é basicamente um convite para um duelo. A Guerra vai usar esse feitiço em algum personagem e esse personagem receberá o estado Bravo, simbolizado pelo ícone de um bíceps contraído. A pessoa que receber esse estado Bravo também vai receber os estados Gravidade e Incurável por 2 turnos. É possível desbufar a Gravidade e o Incurável. A Guerra focará golpear apenas o aliado no estado Bravo, pois eles estarão duelando. Outros personagens que não estejam no estado Bravo receberão o estado Pacifista depois de causar danos à guerra. Isso quer dizer que, tirando o personagem no estado Bravo, cada personagem só conseguirá dar um golpe na guerra. Então, sua capacidade de causar danos à guerra estará altamente diminuída. O personagem que estiver no estado Bravo pode causar danos livremente à guerra. Um truque muito legal é que um Pandawa que não esteja no estado Bravo pode golpear guerra quantas vezes quiser se ele estiver em cima de um bambu, pois quem recebe o estado pacifista é o bambu. Use e abuse dessa mecânica caso tenha um Pandawa de danos no seu grupo. Esse combate da bravura durará 2 turnos e o intervalo de relançamento desse feitiço é de 3 turnos. Isso quer dizer que a cada 3 turnos decorridos, em 2 deles você só poderá golpear guerra muitas vezes com o personagem no estado bravo. Já o outro turno é livre para que você golpeie guerra quantas vezes você quiser, com quantos personagens quiser. Essa é a mecânica de duelo da guerra, e é apenas uma das mecânicas complexas de guerra. Sua outra mecânica diferenciada é que a cada 20% de vida que guerra perde, ela invocará uma arma. É importante dizer que há um limiar na vida de guerra. Por exemplo, vamos supor que guerra estivesse com 81% de vida, e você desse um super ultra golpe que causaria danos equivalentes à vida total que guerra tinha restante. O seu golpe não causará isso tudo de dano. Ele vai causar apenas a quantidade de danos suficiente para levar guerra até o próximo patamar de suas armas, que nesse caso seria 80%. Então, se guerra estiver próxima de seu limiar de vida, que ocorre a cada 20%, não é interessante gastar seus feitiços que dão muitos danos, pois parte desse dano será desperdiçado caso fosse passar do limiar de 20% de vida da guerra. Com 80% de vida, guerra invoca uma espada. Com 60% de vida, guerra invoca um martelo. Com 40% de vida, guerra invoca um machado. E, por fim, com 20% de vida, guerra invoca uma massa. Não confundir com maçã. A guerra sempre invoca as armas a 2 células de distância, com prioridade de sentido horário, começando em 12 horas, caso estivéssemos olhando para um relógio analógico. Caso a célula esteja ocupada, a célula onde a arma será invocada vai girando no sentido horário, conforme demonstrado no vídeo. Eu numerei as células em ordem de prioridade onde as armas podem ser invocadas, sendo 1 a célula onde a arma geralmente é invocada, 2 a célula onde a arma é invocada se a célula 1 estiver ocupada,
e assim por diante. Todas as armas têm 5.500 de vida, independente de quantos jogadores há na luta. E o que essas armas fazem? Elas são perigosíssimas. Ao serem invocadas, elas causam altos danos em uma grande área que vai variar de arma para arma. E, quando Guerra não está no estado bravo, ou seja, naquele um turno que todos os personagens podem golpear Guerra livremente, a Guerra pode trocar de lugar com uma de suas armas e isso também ativa o dano em grande área da arma. Resumindo, as armas causam grande dano ao serem invocadas ou ao serem trocadas de lugar com a Guerra nos turnos que ela não está no estado bravo. Eu vou mostrar aqui na tela a área dos danos de cada uma das armas. As células coloridas de azul são as células que sofrem danos, ou seja, onde vocês não podem estar. A espada tem uma área de cruz, tanto linear quanto diagonal, de 5 células. O martelo tem uma área mais simples, uma área de círculo de 3 células ao seu redor. O machado tem uma área perigosa, um quadrado de 4 células centrado no machado, porém sem as diagonais. Já a massa tem uma área de círculo de 5 células ao seu redor, mas com células alternadas. Outro detalhe é que Guerra ganhará um buff quando começar seu turno se alguma arma estiver viva. Se várias armas estiverem vivas, Guerra ganhará buff apenas da última arma a ter sido invocada. E, se você derrotar alguma arma depois que Guerra joga um turno dela, Guerra será curada e ganhará um buff infinito. Isso é bastante perigoso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ou você deve ignorar completamente as armas, ou então você deve derrotar as armas antes que Guerra jogue seu turno. A Guerra não invoca armas no turno dela. Ela invoca armas quando seu patamar de vida chega em cada um daqueles 20%. Então, as armas muito provavelmente serão invocadas durante o seu turno. Um conselho que eu dou é tentar invocar as armas com os personagens que jogam logo após a Guerra, pois assim você terá o turno de todos os outros personagens para derrotar essa arma. Se, por exemplo, você chegar no próximo limiar de vida de Guerra com o seu último personagem a jogar, vai ser muito difícil esse personagem derrotar a arma por conta própria nesse turno. No próximo turno, Guerra jogará e você não mais poderá evitar que Guerra ganhe o buff da arma. Então, nesse caso, seria melhor ignorar a arma e tomar cuidado com a sua área de dano. Porém, se você planejar devidamente como eu sugeri, você atinge o próximo patamar de vida da Guerra com os personagens que jogam logo após a Guerra. E aí, usa todos os outros personagens para derrotar a arma antes que chegue o turno de Guerra novamente. Outro detalhe, lembra daqueles 3 turnos no qual 2 deles Guerra estará duelando com algum personagem? Então, nesse terceiro turno, onde Guerra não está duelando, ela pode trocar de lugar com qualquer uma de suas armas e ativar aquela grande área de danos de cada arma. Ela também pode trocar de lugar com entidades do seu time. Então, esse turno onde não há duelo acontecendo é bem perigoso, caso haja alguma arma viva. Então, recapitulando e resumindo, derrote todos os inimigos para que Guerra perca o estado invulnerável. Guerra duelará com algum personagem por 2 turnos a cada 3 turnos. Nesses turnos de duelo, apenas o personagem duelado consegue bater livremente. Os outros só podem causar danos uma vez por turno à Guerra. O personagem duelado estará em estado gravidade e incurável, mas esses estados podem ser debufados. Nos turnos fora do duelo, a Guerra pode trocar de lugar com entidades do seu time e também com suas armas, caso haja alguma em campo. Essa troca de lugar com armas é muito perigosa e causa altos danos em uma grande área. A cada 20% de vida perdida, Guerra invocará uma outra arma. Não derrote as armas caso Guerra tenha jogado algum turno com uma arma viva. Tente derrotar todas as armas invocadas antes que Guerra jogue seu primeiro turno depois de invocar a arma. Essas são as particularidades de Guerra. Agora vamos analisar os outros monstros de forma breve, enquanto eu mostro a luta onde fiz o sucesso zumbi com 6 personagens neste calabouço. O Flagélico é esse monstro que parece um mergulhador das profundezas do submundo. Ele é bem inofensivo, ele serve mais como buffer do time inimigo. Ele tem um feitiço que dá PA em uma área de 4 ao redor dele, então muito provavelmente ele consegue dar PA para boa parte dos inimigos. Ele tem um outro golpe com alcance 2 a 7 que causa danos de ar e que atrai as entidades para o alvo que ele usou o feitiço. Seu último feitiço só pode ser lançado no corpo a corpo e causa danos de ar e retira 10% de resistências por um turno. O Macabratedor é um inimigo de combate próximo. Um dos feitiços dele é usado nele mesmo e tem uma área de 2. Esse feitiço causa danos de ar e empurra. Seu outro feitiço é lançado linearmente com alcance 1 a 3, causa danos de fogo e atrai o alvo até ele. Seu último feitiço tem alcance infinito e não tem linha de visão.
ele acerta o inimigo mais próximo do Macabrateador em danos de ar. É fácil desviar desse golpe colocando invocações entre o jogador mais próximo e o Macabrateador. O Olgoth é um inimigo particularmente chato. Ele começa a luta com uma invulnerabilidade no corpo a corpo e, ao chegar na metade da sua vida, essa invulnerabilidade se torna a distância. Então sim, você vai precisar alternar a distância dos golpes. E sua chatice não acaba aí. Ele também tem um feitiço global que acerta o mapa todo, com exceção de uma área de 6 ao redor dele. Então, se ele estiver longe, ele vai acertar o seu time todo e todo o turno ainda. Esse feitiço causa danos de ar e o dano não é ignorável. Aconselho que derrotar o Olgoth seja uma das suas primeiras prioridades. Ele tem um outro feitiço de fogo lançado apenas no corpo a corpo e que rouba um BM. E também um outro feitiço de fogo à distância, com alcance 2/7, que faz com que esse alvo afetado cause apenas 50% de danos a todos os Olgoths presentes na luta. Então ele protege a classe dele. O Laminófago pode ser um inimigo bastante perigoso. Seu primeiro e mais perigoso feitiço depende se ele tem linha de visão para algum aliado seu ou não. Se ele tiver linha de visão de pelo menos alguma entidade do seu time, ele vai causar danos a até 4 entidades do seu time que ele tenha linha de visão. Se ele tiver linha de visão para apenas 3 jogadores ou invocações, essas 3 entidades receberão danos. Se ele tiver linha de visão para apenas 2 jogadores ou invocações, essas 2 entidades receberão danos, e assim por diante. Porém, se ele não tiver linha de visão para nenhuma entidade do seu time, ele vai causar esses 4 danos que seriam espalhados para diferentes jogadores da linha de visão dele em um único jogador, que é o que estiver mais próximo dele. Se o Laminófago estiver com esse feitiço disponível, é muito importante que ele tenha linha de visão para alguma entidade do seu time. Senão, o azarado que estiver mais próximo dele vai receber todo o poder do Laminófago. Esse feitiço pode chegar a bater quase 2000 de dano, se pegar em um único jogador. Esse feitiço tem 5 turnos de intervalo de relançamento. Porém, para cada linha de dano que você causar no Laminófago, esse intervalo de relançamento vai ser reduzido por 1. Isso significa que se você causar danos nele 5 vezes, ele poderá usar esse feitiço novamente no próximo turno. Uma boa estratégia é derrotá-lo de uma vez só ou ignorá-lo por um tempo. Dessa forma, ele fica razoavelmente inofensivo. Seus outros feitiços são um no corpo a corpo de fogo, e que retira bloqueio e fuga, e um de água à distância, com alcance 2/7, que retira alcance. Por último, mas não menos importante, o Retalheiro é um inimigo bem irritante. Ele é um inimigo que pula pelo mapa todo sem linha de visão. É uma espécie de topeira. Ele cava e te acerta em qualquer lugar que você estiver. Ele tem um golpe que cava, mas na realidade teletransporta para perto dos inimigos e bufa 30% de danos deles em uma área de 2. Ele tem um outro feitiço que também teletransporta-o até você e causa danos de terra e retira até 2 PAs de você e do seu time. E seu último feitiço é um golpe de fogo no corpo a corpo que retira 20% de chance de crítico do aliado afetado. Eu gosto de derrotá-lo o mais cedo possível, pois ele é bem irritante e imprevisível por causa da sua mobilidade e alcance infinito. No mais é isso, vou deixar a luta rolando aí, espero que vocês tenham curtido e aprendido algo.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!